Olá, estudante da Toledo Prudente. Eu sou a Paula Melks, coordenadora acadêmica aqui na instituição, e eu vim conversar com você hoje sobre um tema bem importante, o sistema de avaliação. Ou seja, como é que você vai ser avaliado? Tem prova, não tem prova? E se você faltar na prova, o que acontece? Quanto que você precisa para ser aprovado? E a frequência? Bom, aqui na instituição nós temos 3 tipos de avaliação: padrão, especial 1 e especial 2. Isso quer dizer que no início do semestre, quando o professor está planejando a sua disciplina e elaborando o plano de ensino, aquele documento que conta tudo para você sobre a sua disciplina, a ementa, o conteúdo, a avaliação que você vai ter, a bibliografia, enfim, o plano de ensino, que está lá no portal universitário, ele tem um tipo de avaliação definido, que é um desses 3. O professor define de 0 a 10 a partir de 1 ou mais instrumentos de avaliação. O que muda em relação a padrão, a especial 1 ou a especial 2? Quais são os instrumentos de avaliação que o professor vai utilizar? O que acontece se você faltar em 1 ou mais instrumentos de avaliação? E também como é que essa nota ela é composta. Bom, vamos entender melhor. Quando eu falo da padrão, o seu professor vai definir entre o 0 a 10 uma escala, uma divisão entre 4 e 6 pontos. Esse 4, ele é atribuído a 1 ou mais instrumentos de avaliação. Bom, como assim? Ele pode pedir para você ou para o seu grupo um relatório, a apresentação de um seminário, uma lista de exercícios, um trabalho, ou mesmo prova. Enfim, ele escolhe um instrumento de avaliação, 1 ou mais, e quanto cada um vale. Então vamos supor que um professor que você tenha decide que vai ter um trabalho valendo 4 pontos. Um outro professor, também no tipo padrão, pode dizer que a prova vai valer 3 pontos e o relatório vale 1 ponto. Ou outros instrumentos também. Enfim, então ele distribui 4 pontos em 1 ou mais instrumentos de avaliação. E, obrigatoriamente, se ele escolher o tipo padrão, você vai ter uma prova valendo 6 pontos. Essa prova, ela é aplicada lá no período de avaliações, ou seja, lá no final do semestre. Você já deve ter acessado o calendário institucional, não é mesmo? Lá no calendário a gente tem o período de avaliações. Se a avaliação é do tipo padrão na disciplina, você tem uma prova com conteúdo definido pelo professor lá no período de avaliações no calendário institucional. E os outros 4 pontos, que o professor define 1 ou mais instrumentos de avaliação, ele vai definir também as datas. Então pode ser que um instrumento seja aplicado em fevereiro, o outro em março, o outro em maio, se a gente estiver no primeiro semestre. O professor define e informa as datas que estarão lá no seu portal universitário. Se você perder a prova de 6 pontos, você pode solicitar a prova repositiva para a prova de 6 pontos. Mas vamos ver como é que é isso. Então, se você se ausentou na prova, isso vale na prova de 6 pontos. No tipo padrão, você pode solicitar a repositiva. Para fazer isso, você precisa acessar o portal universitário e requerer essa prova lá na secretaria online. Então, se você perdeu a prova de uma disciplina X, para essa disciplina, você precisa solicitar, fazer o requerimento, pagar a respectiva taxa, justificar o porquê você não compareceu à prova, e isso tudo de acordo com o calendário institucional, de acordo com os prazos. Se você perder a repositiva, não há outra chance de fazer essa prova, não há outra oportunidade. Então, não compareceu à repositiva, você ficará com 0, sem nota. Se você tiver nota para exame, você vai para exame, senão você já está reprovado. Então, muita atenção, não apareceu na prova de 6 pontos, precisa requerer no prazo a repositiva, não compareceu à repositiva, não tem outra oportunidade. E se o professor definiu lá no plano de ensino, ao invés da padrão, a especial 1? Se for a especial 1, o seu professor vai atribuir de 0 a 10 pontos para um único produto que você vai ter que entregar até o final do semestre. Esse produto pode ser uma maquete, um protótipo, uma pesquisa, um projeto ou qualquer outro instrumento de avaliação,
que o professor pode solicitar a entrega completa, vamos dizer assim, no final do semestre, ou então uma entrega por etapas, em que ele vai avaliando você a cada etapa e até atribui uma pontuação para isso. Essas datas são definidas pelo professor e a última etapa provavelmente ele vai definir lá no período de avaliações. Ou então ele pode escolher a especial 2. A especial 2 o professor também vai atribuir de 0 a 10 pontos, só que aqui a partir de diversos instrumentos de avaliação. Então ele pode aplicar uma prova? Pode, mas também um relatório, um trabalho, um seminário, algo em grupo, trabalhos individuais, enfim. O professor tem total liberdade de distribuir esses 10 pontos entre vários instrumentos de avaliação, definindo quanto cada instrumento vale. Ele também define aqui na especial 2 a data de cada instrumento de avaliação. E você vai ser comunicado pelo professor na sala e mesmo no portal universitário. O último instrumento de avaliação provavelmente será lá no período de avaliações, então fique atento lá no portal universitário, no Planner e nas outras ferramentas que você tem acesso. Eu falei para você o que acontece se você faltasse na prova, se você faltar na prova de 6 pontos, lá no tipo padrão. E se você faltar em qualquer instrumento de avaliação, seja prova ou não, na especial 1 ou na especial 2? Bom, aqui, fique atento. Você não tem direito de solicitar a repositiva. Não tem prova repositiva. O que acontece? O seu professor fica a critério dele te dar outra chance, outra oportunidade ou não de fazer o instrumento que você perdeu. Então, o professor define as datas, ele comunica à turma, você comparece no dia do instrumento de avaliação. Se algo acontecer, o professor tem a prerrogativa de se negar a conceder-lhe outra oportunidade. Bom, além disso, fica facultado ao professor, então é optativo ao professor, descontar nota se você atrasar na entrega, quando for uma entrega fora do prazo, ou se quer aceitar a sua entrega fora do prazo. Ele também pode reduzir a sua nota se a atividade for em grupo e se você não participar da atividade. E ainda, como eu comentei, ele pode então te dar outra oportunidade em dia e horário definido por ele de fazer aquele instrumento que você perdeu. Então fique atento e não perca o instrumento de avaliação que for proposto pelo professor. E para ser aprovado? Bom, seja na padrão, na especial 1 ou na especial 2. Então, o professor definiu o tipo de avaliação, aplicou a avaliação de acordo com esse tipo, e aí, para ser aprovado, você precisa de nota mínima 7 e frequência igual ou superior a 75%. Fique atento aqui. O que eu estou falando para você? Que se você ficar com 10, nota 10, hein? E a frequência ficar em 70%, em 60%, em 50%, você estará reprovado. Por quê? Porque precisa de nota mínima 7 e de frequência igual ou superior a 75%. O inverso vale. Nossa, ficou com 100% de frequência, mas a nota ficou em 6,5. Também estará reprovado. Então, são as duas condições para aprovação. E vamos supor que você fez as provas, os instrumentos de avaliação propostos pelo professor e ficou com nota 4 ou 6,5. Você terá direito ao exame. O exame, diferentemente da repositiva, não precisa ser solicitada, é o seu direito já. Bom, então notas entre 3 e 6,99, tem direito ao exame, realiza o exame final e ele vale de 0 a 10. No exame é contemplado todo o conteúdo do semestre. Então, vamos tentar ficar aqui nessa primeira parte, né? Não precisar do exame. Se precisar, todo o conteúdo do semestre naquela disciplina vale de 0 a 10. No caso de fazer exame, a média é calculada de outra forma, a sua nota final é calculada de outra forma. Como? É a sua nota antes do exame mais a nota do exame dividido por 2. Essa nota obtida por meio dessa operação precisa ser maior ou igual a 5, não mais maior ou igual a 7. Vou exemplificar. Vamos supor que você fique com nota 4. Então, entre 3 e 6,99 está o 4. Você é um aluno que fará exame. Bom, ficou com 4 antes do exame. Vamos supor que você fique no exame com 4 também. Vale de 0 a 9 e você ficou com 4. Então, 4 mais 4, 8, dividido por 2, 4. Você estaria reprovado. Por quê? Porque é menor que 5.
Vamos para um outro exemplo. Você ficou com 4 de novo. Entre 3 e 6,99, você ficou com 4 antes do exame. Lá no exame, você obteve 8. Então, 4 mais 8, 12, dividido por 2, 6. 6 é maior ou igual a 5. Ótimo, estaria aprovado. Um último exemplo. Ficou com 4 entre 3,699, 4. No exame de 0 a 10, você ficou com 6. 4 com 6, 10 dividido por 2, 5. Também estaria aprovado. Isso quando você vai para exame, porque a média, no caso, é maior ou igual a 5. Não precisou do exame, nota mínima 7. E se não comparecer ao exame? Então, fiquei com 4, não apareci no dia do exame. Sua nota vai ser dividida por 2. Se você não apareceu, 0, certo? Bom, mas aí você tem uma outra oportunidade. Então, se não compareceu ao exame, é uma condição excepcional, certo? Caráter de exceção. Não compareci ao exame, eu posso solicitar, pode ser deferido ou não, a nova oportunidade de prova para exame, apenas para exame. Para encerrar esse vídeo, eu queria pedir para você se atentar ao calendário institucional. Então, lá tem o período de aulas, o período de avaliações, o período de repositiva, de exames, lembrando que a repositiva é apenas para quem fizer o requerimento, devido requerimento na Secretaria Online. Então, repositivas e exames. E todas as informações que você precisa, e inclusive a Secretaria Online, estão lá no seu portal universitário. Então, fique atento ao portal, à ferramenta Mensagens, ao Planner. No Planner, você tem a data das avaliações, a data das aulas, você tem todas as informações que você precisa. Para outras informações em relação ao sistema de avaliação, tem aqui o endereço da resolução que trata de provas, de repositivas e de exames, você pode ler e ter acesso a todos os detalhes. E qualquer dúvida em relação ao sistema de avaliação, entre em contato com a Secretaria da Toledo Prudente. Então está aí na sua tela, estão na sua tela o e-mail, o telefone e também o canal de contato via WhatsApp. Por hoje é só e até mais!